Nos dias de hoje temos uma grande variedade de tipos de comida que podemos tanto comprar quanto fazer nós mesmos. E é muito provável que você irá morrer sem ter provado todos os tipos de comida que existem. Afinal, muitos dos pratos que a culinária mundial oferece são bastante restritos a certos países ou regiões. No entanto, além desses casos, existem também certos alimentos que você não pode de nenhuma forma experimentar, já que eles não são mais feitos. E esse conceito abrange tanto comidas feitas com frutos ou animais que atualmente estão extintos, produtos que foram descontinuados ao longo dos anos e até comidas envoltas em controvérsias que sumiram do mapa. Então é por causa disso que no vídeo de hoje estaremos conhecendo algumas comidas que não existem mais. Eu acho que seria interessante começar esse vídeo falando sobre comidas que podemos considerar extintas, dado a ela ser produto de um animal ou até de uma planta ou fruta que não existe mais. Falando de animais, o animal extinto mais conhecido de todos, o dodô, que viveu nas Ilhas Maurício, foi por algum tempo caçado como alimento pelos colonizadores holandeses durante o século 17. Mas apesar do pássaro realmente ter sido usado como comida, ele era apenas usado na alimentação quando não tinha mais nada para comer. Afinal, alguns relatos de colonizadores da época dão a entender que a carne do dodô era dura e não tinha um gosto muito bom, havendo relatos que apenas algumas pequenas partes do animal tinham um gosto interessante. Hoje se acredita que a causa real da extinção do pássaro foi a introdução de espécies invasoras como ratos e gatos na Ilha Maurício. O dodô foi oficialmente extinto em 1662. E um outro animal que era muito cobiçado pela sua carne era o dugongo de Stiller, ou a vaca marinha de Stiller. Um tipo de sirênio, parente dos peixes-bois, que era a maior espécie dessa família, sendo bem maior do que o seu parente mais próximo vivo, o dugongo. O dugongo de Stiller foi descoberto pelo naturalista alemão Georg Wilhelm Stiller em 1741, sendo um animal que vivia na região do Estreito de Bering, entre a Rússia e o Alasca. O animal só durou 27 anos após ser descoberto pelos exploradores russos, que navegavam por aquelas águas. Afinal, ele foi extensivamente caçado para a obtenção de sua carne, gordura e couro, com o último espécie conhecido sendo morto em 1768. O animal era considerado bastante lento, o que facilitava a sua caça. Além disso, o dugongo era apenas visto em uma região muito pequena no mar de Bering, já tendo desde o início uma pequena população. No ano da sua documentação científica, em 1741, se estimava que havia apenas 2.000 indivíduos vivos, sendo que o animal foi muito usado como um alimento para os navegadores que se aproveitavam de sua alta quantidade de carne para ter alimentação durante longas viagens a barco. Mas voltando vários anos no passado, outro conhecido animal extinto que coexistiu com os seres humanos foi o mamute, que viveu lá durante o Paleolítico Superior, entre 5.000 a 12.000 anos atrás, que também, segundo achados arqueológicos, foi usado como alimento pelos antigos seres humanos. Na verdade, se teoriza que não só o Homo sapiens usou os mamutes como alimentos, mas também os neandertais, que também caçaram o animal. Na verdade, os restos mortais de mamutes eram usados para uma infinidade de coisas. Os seus ossos, em algum momento, foram até usados para construir espécies de tendas. E também alguns dos mais antigos trabalhos de arte feitos pelos seres humanos, como algumas esculturas, foram esculpidas em marfins de mamute. Em relação ao seu gosto, muito provavelmente, a carne de mamute era muito parecida em sabor com a carne do seu parente vivo mais
mais próximo, o elefante, que por incrível que pareça é consumido em algumas regiões do planeta, principalmente em regiões isoladas da África e da Ásia, sendo que alguns relatos afirmam que a carne de elefante é bastante saborosa. Logo, dado ao fato do mamute possivelmente ter tido uma carne um pouco mais gordurosa do que a do elefante, a carne do mamute também possivelmente era bem boa. E algo bem estranho em relação à carne de mamute é que em 2023, uma empresa australiana conseguiu produzir uma bola de carne de mamute. Isso mesmo que você ouviu. Essa empresa se chama Val e ela conseguiu criar carne de mamute através da sequência de DNA do animal. Essa tal empresa advoga pela ideia de criar carne comestível em laboratório através do DNA de animais, para assim não ter a necessidade de matar um animal para comer sua carne, dando assim até a possibilidade de criar em laboratório carne comestível de animais como jacarés, cangurus, alpacas e pavões, sendo que eles criaram essa carne artificial do mamute para demonstrar sua ideia, mas essa carne em específico parece não ser comestível. Mas seguindo em frente, outro tipo de coisa que costumava ser parte da alimentação de humanos que viveram há muitos anos atrás são algumas plantas e frutas que já não existem mais hoje em dia. Um dos casos mais populares com certeza é o sílfio. O sílfio era uma planta que era muito usada tanto na medicina quanto na culinária. O sílfio era um dos principais produtos comercializados na cidade de Cirene, localizado no norte da África, onde hoje é a Líbia. A planta era muito valorizada pelos romanos e pelos gregos, sendo usada na medicina para aliviar a dor de estômago e na remoção de verrugas, também sendo usado na cozinha como uma espécie de tempero, atuando também como um conservante. O sílfio era descrito como uma planta amarela, sendo considerada pelo autor romano Plínio o Velho como um dos maiores presentes que a natureza já nos deu. Isso muito por causa do sabor que o sílfio dava para os alimentos, que segundo descrições antigas era muito bom. O paradeiro do sílfio é desconhecido, não existindo um consenso entre os historiadores em relação ao que aconteceu com ele. Alguns afirmam que o sílfio era um membro do gênero Ferula, que possivelmente foi extinta, com o motivo dessa extinção ainda sendo motivo de debate. No entanto, outros especulam que a planta ainda existe e só não foi corretamente identificada, com algumas outras espécies de ferulas modernas sendo consideradas como a tal planta sílfio, como é o caso da Ferula drudeana, que tem algumas características parecidas com os relatos antigos, mas nada confirmado. Afinal, essa planta em específico é encontrada na Turquia, que fica bem perto da Líbia, na verdade. E um caso de uma fruta extinta é a pera ensalt, um tipo de pera que tem suas origens traçadas até a França, começando o seu cultivo a partir de 1863, descrita como tendo um sabor delicioso. E além da França, ela também foi cultivada por um breve momento nos Estados Unidos. O cultivo da pera começou a cair em desuso a partir do século XX, já que, com o crescimento industrial, as plantas que davam essas peras não conseguiam acompanhar a demanda dos seus agricultores, já que aparentemente as plantas que davam a pera ensalt demoravam mais para dar frutos, não dando a renda esperada que os agricultores queriam, fazendo seu cultivo cair lentamente em desuso até ela desaparecer por completo. Mas agora, seguindo em frente, quando chegamos até os dias atuais, obviamente encontramos uma infinidade de produtos que uma vez já podiam ser encontrados nas prateleiras de supermercados, que foram em algum momento descontinuados, fazendo eles desaparecerem do mapa. Se você é um pouco mais velho, com certeza você tem lembranças de alguma comida extinta. Eu, por exemplo, tenho memórias de diversos produtos que já não são mais vendidos, como é o caso da Colomba Pascal do Shrek ou de toda a linha
linha Gulosos da Bauducco, as bolachas antigas dos Plugados da Adria, o capo de chocolate, o confete da Lacta, sim, isso não existe mais, e é claro, a fórmula original do passatempo. O que eles fizeram com o passatempo moderno é algo assustador. Mas um produto extinto bem exótico que fez parte da minha infância, com certeza foi o infame Cheetos Lanchonete. Eu não encontrei a data exata em que o Cheetos Lanchonete estava disponível, mas eu chuto que foi por volta de 2006 a 2009, mais ou menos. Existiam duas variações desses Cheetos. A primeira delas tinha o sabor de hambúrguer, e alguns salgadinhos dentro da embalagem vinham em formato de pão e outros vinham em formato de hambúrguer, no caso a carne do hambúrguer, já que esse salgadinho queria que você montasse os seus próprios mini hambúrgueres. Eu me lembro de ter experimentado ele quando o produto ainda era vendido, mas eu não lembro muito do gosto não. Afinal, possivelmente faz quase 20 anos que isso era vendido. E o segundo sabor de Cheetos Lanchonete, esse que eu tenho lembranças mais vívidas, é o Cheetos sabor batata frita com ketchup, que também foi lançado na mesma época. Esse eu me lembro mais do gosto, e pelo menos na minha memória afetiva o gosto era muito bom. Na verdade já existiu infinitos sabores e versões diferentes dos mais variados salgadinhos, em que muitas dessas eram versões limitadas, como é o caso da Ruffles de burrito, feijoada e calabresa. Esses sabores surgiram através de uma competição promovida pela Ruffles em 2016, onde eles pediram que o público criasse novos sabores para as batatinhas, com os finalistas sendo esses sabores que ganharam versões que foram comercializadas. No final, os consumidores tinham que votar em um dos 3 sabores que ficaria mais tempo nas prateleiras, sendo que o ganhador dessa promoção foi o sabor de calabresa, que foi vendido até mais ou menos o final de 2017. E falando rapidamente de outros produtos exóticos, que em algum momento já foram encontrados em prateleiras de supermercados brasileiros, temos casos como o bizarro Nescau de Guaraná, que deveria ter um gosto terrível, que combinação estranha, a Pepsi Twist sabor gengibre, o Todinho sabor chocolate e maçã verde, e a pipoca Yoki Romeu e Julieta, que era uma pipoca com molho de goiabada. Enfim, existem muitos exemplos que surgiram ao longo da história, e você pode deixar o que você se lembra aí embaixo nos comentários. Inclusive, se você gostou desse universo de comidas extintas brasileiras, eu recomendo bastante o iceberg que o Lucas Nauta fez sobre esse tema, onde ele aborda diversos outros casos interessantes. Mas quando saímos do Brasil, vemos que esse tema de comidas extintas é extremamente popular lá fora, especialmente na América do Norte, onde certos produtos que foram extintos ganharam uma grande base de fãs, que clamam pelo seu retorno, havendo alguns que têm fãs tão aficionados que eles desenvolvem receitas caseiras tentando replicar esse produto extinto, sendo que alguns produtos ficaram tão icônicos que eles ficaram marcados como representações na cultura pop. Talvez os casos mais emblemáticos dessa cultura são 2 produtos feitos pelas maiores empresas no ramo de bebidas no mundo, a Pepsi e a Coca-Cola, com a Crystal Pepsi e a New Coke respectivamente. O primeiro caso se trata da infame New Coke, uma tentativa da Coca-Cola de criar uma nova receita para o seu produto principal, que foi lançado nos mercados no ano de 1985. Essa nova fórmula, que foi chamada de New Coke, era mais doce do que a receita original. Eles resolveram substituir uma fórmula que já estava sendo produzida há quase 100 anos. Isso graças à crescente de popularidade que a Pepsi estava tendo naquela época, ficando cada vez mais popular entre os mais jovens. Essa mudança radical não agradou muita gente na época, com muitas pessoas fazendo até protestos para que a Coca-Cola voltasse a distribuir a Coca com sabor original, também fazendo com que as vendas da New Coke não atingisse as expectativas esperadas, marcando o lançamento da New Coke como um fracasso digno de estudo, com ela tendo exclusividade no mercado por apenas 79 dias, antes da antiga fórmula retornar com o rótulo de Coca-Cola Classic. As duas versões do produto coexistiram por um tempo,
até que a New Coke foi rebatizada como Coke 2 em 1990, posteriormente sendo completamente descontinuada em 2002. A New Coke se tornou um grande elemento da cultura pop dos anos 80, tendo uma aparição na popular série Stranger Things, fazendo com que a popularidade da New Coke aumentasse, gerando curiosidade no público para saber qual era o seu gosto, gerando um movimento que fez a Coca-Cola relançar a New Coke de forma limitada em 2019 para promover a terceira temporada de Stranger Things. A Crystal Pepsi, por outro lado, foi lançada em 1992, em uma época em que a estética clean estava em alta, sendo um produto que tinha a proposta de ter menos cafeína e calorias, mas ainda mantendo um sabor próximo da Pepsi original. Inicialmente, a Crystal Pepsi foi um sucesso, gerando 474 milhões de dólares em vendas em seu primeiro ano nas prateleiras. No entanto, ao passar do tempo, ela começou a receber certas críticas dos consumidores que reclamavam do seu gosto, considerado por alguns inferior ao sabor tradicional. E o seu preço também era muito criticado, já que a Crystal Pepsi era mais cara que a Pepsi regular. Além disso, ainda em 92, a rival Coca-Cola lançou um produto muito parecido com a Crystal Pepsi no mercado, o refrigerante Tab Clear. A empresa criou esse produto justamente no intuito de confundir os consumidores e fazerem eles não comprarem a Crystal Pepsi. A Crystal Pepsi continuou no mercado até o ano de 1994. Quando ela foi descontinuada. Mas, dado o fator nostalgia, ao longo dos anos se criou uma comunidade de fãs da Crystal Pepsi, que começou a aparecer em diversas mídias, também ficando popular por causa de toda a sua estética. Todo esse movimento fez com que em 2016 a Pepsi relançasse o produto de forma limitada novamente. Mas falando rapidamente de outros exemplos, temos casos como o Doritos 3D, lançado em 1998, que servia os nachos do Doritos em um formato mais 3D mesmo, e o clássico cereal da Nintendo, lançado em 1988, que tinha a temática de dois grandes sucessos da empresa, Super Mario e Zelda. O cereal ficou nas prateleiras por apenas um ano, sendo descontinuado em 1989, se tornando um item de desejo para fãs da Nintendo, sendo que a caixa do cereal já foi vendida em sites como o eBay por cerca de $200 recentemente. Mas eu espero que tenha sido só a caixa vazia mesmo. E além de tudo isso, temos o vasto mundo de itens de fast food que foram descontinuados, que eu pessoalmente considero uma grande toca de coelho, já que existem muitos casos disso. Por exemplo, a rede KFC já criou uma aberração chamada Double Down, que era um sanduíche onde o pão era substituído por 2 tiras de frango, que entre essas tiras era colocado bacon, queijo e molho. Ele apareceu no cardápio primeiramente em 2010, e o item frequentemente volta ao menu do restaurante de tempos em tempos. E o Burger King, por outro lado, já nos presenteou com um sundae de bacon. Sim, isso mesmo. Eles colocaram bacon em um sorvete. Não era um sorvete sabor bacon, era um bacon no sorvete. Isso, na verdade, foi vendido pela primeira vez pela rede americana Denny's em 2011, antes de aparecer no menu do Burger King em 2012. Mas com certeza, a rede que tem a maior quantidade de itens descontinuados é a maior rede de fast food do mundo, o McDonald's, que ao longo da sua história já vendeu praticamente de tudo. O McDonald's durante os anos 80 já ofereceu pizza para seus consumidores, a famigerada McPizza, que hoje só é vendida em um McDonald's especial localizado em Orlando. A rede também já vendeu cachorro-quente durante os anos 90, mesmo a contragosto da grande figura por trás da franquia, o Ray Kroc, que por algum motivo não queria de jeito nenhum que o McDonald's vendesse cachorro-quente. Logo, a franquia esperou ele morrer para começar a vender. E por fim, nos anos 70, o McDonald's introduziu no seu menu espaguete. Sim, espaguete.
Ele ficou por alguns anos no menu até ser descontinuado em 1980, pelo menos na maior parte do mundo, já que uma versão diferente do Mac Spaghetti é vendida até hoje nos McDonald's das Filipinas. Então, se você quer saber como é um espaguete feito pelo McDonald's, você precisa ir até as Filipinas para experimentar. Porém, apesar desses casos populares, a maioria dos itens descontinuados do McDonald's são bem obscuros, com muitos deles tendo pouquíssimas informações, havendo casos como o do Shrimp McBites, um item do McDonald's que é literalmente uma lost media hoje em dia, já que nenhum material promocional que mostra esse item está disponível na internet, sendo que só sabemos da existência dele através de relatos de pessoas que já pediram esse item. Outros, no entanto, temos algumas imagens, mas bem poucas, como é o caso do Mac Austrália, que foi vendido durante as Olimpíadas de 2008, tendo também pouquíssimas informações sobre ele na internet. Esse item é parte de uma tradição da rede de fazer hambúrgueres temáticos de países ou regiões do mundo durante épocas de Olimpíadas ou de Copas do Mundo. E essa tradição gerou um dos itens mais polêmicos da história do McDonald's, o infame Mac Africa. O Mac Africa foi lançado na Noruega em 2002 para comemorar as Olimpíadas de Inverno daquele ano, sendo um hambúrguer inspirado em receitas tradicionais africanas. Até aí, nada demais. A questão aqui foi o time dessa promoção, já que ela coincidiu com uma crise de fome que assolou o sul da África durante a primavera de 2002, afetando países como Malawi, Moçambique, Zimbábue, Eswatini e outros países. Logo, muita gente achou essa campanha muito insensível. Afinal, também, esse item foi apenas vendido na Noruega, que é um país muito rico. Mas apesar dessa controvérsia, o McDonald's continuou vendendo o hambúrguer até o final da sua campanha, permitindo, porém, que doações fossem feitas nos estabelecimentos que vendiam a Mac Africa para ajudar nessa causa. E após o fim da campanha, um porta-voz da empresa pediu desculpas publicamente. Mas alguns anos depois, em 2008, novamente para celebrar uma Olimpíada, o Mac Africa voltou, também causando controvérsia dessa vez, relembrando a polêmica que aconteceu 6 anos atrás. Aparentemente, essa foi a última vez que o McDonald's usou o nome Mac Africa. Então eu acho que é isso. Essas foram algumas histórias de comidas que não existem mais. Esse é mais um daqueles temas que já estava na gaveta há bastante tempo, já que eu acho esse mundo de comidas descontinuadas e comidas extintas muito interessante, e eu espero que vocês também tenham gostado. Se sim, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para mais vídeos como esse no futuro. E no mais é isso, eu espero todos vocês em um próximo vídeo. Até mais!